Bom, em primeiro lugar, eu espero que todos vocês entendam o português do outro lado do Atlântico, e eu vou tentar falar pausadamente, de forma que todos possam entender. Realmente, dizer-vos em primeiro lugar que a forma como eu encarei a possibilidade de estar convosco foi justamente para encontrar família que a gente já conhece, mas também conhecer família que não conhecemos até hoje. E, na verdade, também para mim, para nós, é um encontro família. É assim que a gente entende. E eu quero agradecer esta oportunidade de juntos podermos partilhar o coração. Eu trago saudações da Isabela. Alguns aqui conhecem a Isabela, minha esposa. Ela não pôde vir por algumas questões de saúde. Para ela é muito difícil. Para ela é muito difícil estar 10 horas dentro de um avião, mais 4 de viagem, em tão poucos dias. Porque eu vim para estar apenas 6 dias e 2 são de viagem. Então ela diz que achava por bem não vir. Mas mandou um abraço, ainda agora há 1 hora atrás, mandou um beijo, abraço, especialmente para aqueles que ela conhece e também para a família que se reúne neste lugar. Trago saudações também do Rafael, da Iana, do Vitinho, da Aurora, que é uma família querida de Goiânia, da Igreja Sal da Terra 90. Eles vivem connosco há 2 anos, servem connosco há 2 anos e... Obrigado. Está melhor? Também acho. Eles estão connosco há 2 anos, servem no nosso meio há 2 anos e são uma família muito querida no nosso meio. Pessoas que temos amado e que temos percebido terem sido enviadas por vós, pelo Senhor, até ao nosso meio, e temos usufruído muito da graça e da virtude. Já teve melhor isto, não já? Da graça e da virtude que há do Senhor na vida deles. Deixem-me dizer assim, a razão por que eu estou sentado é porque muitas vezes, a maioria das vezes lá em casa, eu prego sentado numa cadeira mais alta, num púlpito um pouco mais alto. Eu gosto de pensar que partilhar a palavra é uma conversa, é uma partilha, é a possibilidade de estar ao nível das pessoas com quem partilhamos a palavra, porque muitas vezes o palco dá a muitos a sensação de quem sobe aqui. E não é essa a ideia, não é essa a intenção. Se eu pudesse, partilharia o que tenho no coração para partilhar convosco nesta noite em mesas, realmente. É bem mais significativo para mim, pessoalmente. Bom, dizer-vos assim algumas coisas antes de irmos ao texto. Eu sou casado com a Isabel, sou marido há 38 anos, depois de quase 5 anos de namoro, ou seja, eu tenho um compromisso com a Isabel há 43 anos. E continuamos a casar, porque a gente entende que casar é isso mesmo, é algo que acontece todos os dias. Sou pai,
somos pais de 3 filhos. Há aqui alguns irmãos que os conhecem a todos, alguns só alguns. Sou pai do Tiago, que tem 36 anos, pai do Marcos, que tem 33, e do João, que tem 30. Já sou sogro de três filhas, a Miriam, que é de origem angolana, portanto, da África, a Nati, que é de origem brasileira, mas cresceu em Espanha, e da Laura, que é de origem africana, da República Popular do Congo. Na nossa mesa, em nossa casa, fala-se português de Portugal, português do Brasil, espanhol, francês e inglês. Eles ajudam-me a entender o que é a igreja. Somos avós de 8 netos, 2 meninas e 6 meninos. A mais velha é uma menina, a mais nova é uma menina. E no meio tem 6 rapazes. A mais velha tem 10 anos e a mais nova tem 1 ano. E quando estamos juntos somos 16. E é uma grande alegria quando eles vêm e um grande alívio quando eles vão embora. Eu acho que quem riu foram os avós. Quem entendeu foram os avós. Sou pastor na Casa da Cidade apenas há 11 anos, mas no ministério há 37. Conheci o Paulo Júnior ainda num ambiente de ministério do Desafio Jovem, um ministério ligado ao pastor David Wilkerson. Não sei quantos aqui leram o livro A Cruz e o Punhal. Eu, a Isabel e a minha família vivemos em comunidade durante muitos anos com gente de rua, prostitutas, toxicodependentes, gente que vinha das prisões porque os tribunais libertavam-nos para vir viver connosco. E assim foi a nossa vida durante 25 anos quase. O Paulo Júnior conheceu-nos nesse ambiente. E é daí que vem a nossa relação e a nossa amizade, realmente há cerca de 30 anos atrás. Eu nasci em Lisboa, sou português, tenho 59 anos e em breve 60. Eu queria convidar-vos a abrirmos juntos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E este é o texto onde estaremos a meditar estes dias, hoje, amanhã e domingo. E convido-vos a abrirmos juntos em 1 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Ainda que nesta noite eu vou tecer algumas considerações apenas sobre o versículo 4 e o versículo 5, mas talvez é importante ler todo o contexto. Diz assim a palavra de Deus: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo, outras traduções falam de presbítero, outras ainda de ancião, mas fundamentalmente bispo e presbítero, pastor, poderíamos dizer assim. É necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, responsável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro.
Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não pode ser, diz Paulo, recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. E eu queria reforçar o versículo 4 e 5, porque esse é o texto da nossa reflexão nesta noite. O pastor deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como é que poderá cuidar da Igreja de Deus? Pai, nós oramos para que a Tua Palavra gere em nós aquilo que só ela gera. E a reflexão da Tua Palavra pareça bem ao Teu Espírito e a nós. E oramos para que ela produza verdadeiramente fruto em cada um de nós, a começar na minha própria vida, uma vez mais. Obrigado por ela, Senhor. Obrigado por o que ela produz na nossa vida. E damos-te graças pela oportunidade que temos de uma vez mais nela meditar e escutar a Tua voz. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar por dizer o seguinte: aquilo que a gente percebe no texto é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, entre outros temas que ele refere na carta que envia para o jovem Timóteo, entre outros temas, admoestações e ensino, está a partilhar instruções. Eu acho que isto é importante perceber. Está a partilhar instruções, princípios para a segunda geração de pastores e responsáveis da Igreja, a noiva de Jesus. Então, ele está a escrever para aqueles que serão a segunda geração de pastores que vão cuidar da Igreja, a noiva de Jesus. É para esses que ele está a escrever. Timóteo faz parte desse grupo. Aqueles que Timóteo liderará nesse processo de assumirem responsabilidade fazem parte desse grupo. E é importante perceber o seguinte: são instruções para a segunda geração e para as que virão depois dele, depois dessa geração. São princípios imutáveis. É palavra que devemos considerar. São preceitos que nunca antes tinham sido dito antes na Igreja. É qualquer coisa novo. Neste caso concreto, Paulo está a escrever a Timóteo, um jovem que Paulo começou por considerar seu verdadeiro filho, tal como a gente lê nesta primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, ao endossar a carta, fala de Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. É importante salientar isso, e o Daniel Coelho, que esteve connosco recentemente, salientava isso de forma que abençoou muito a igreja lá em Lisboa.
É importante perceber isso. Paulo, a primeira vez que escreve para Timóteo, trata-o como seu verdadeiro filho na fé. Mas já na segunda carta a Timóteo, a forma como Paulo lida com Timóteo e o considera é assim, que eu acho mais bonito ainda. Mais tarde, ele apenas deixa escrito a Timóteo: meu querido filho. Quer dizer, começa por lhe dizer que ele é um filho na fé, mas na segunda carta chama-o de verdadeiro meu querido filho. E é interessante pensar que essas foram as palavras que Jesus ouviu do Pai. Exatamente essas palavras: este é o meu querido filho, em quem eu tenho muito prazer. Nesta altura, Timóteo, e eu acho que isto é muito importante, porque se estamos a escrever uma carta à geração futura, é bom que essa geração perceba quem eles são para este pai que se chama Paulo, um filho querido. Já agora pergunto, será que aqueles que trabalham conosco e que treinamos, os consideramos dessa forma? E é mais do que isso, é assim que a gente os trata? Ou apenas os consideramos como filhos na fé? Você percebe? Filho na fé. Não, Paulo mais tarde vai dizer: querido filho. Eu acho isto muito significativo. Você sabe, coisas difíceis dizem-se a pessoas com quem temos relações profundas. É mais fácil dizer coisas difíceis a quem temos relações profundas. É muito bonito também, Paulo, não sei o que é que... Bom, desde já tenho que vos dizer assim, para mim há algum constrangimento diante de uma plateia de gente que eu aprecio e pessoas que me inspiram. Mas eu gosto de pensar que Paulo, a dada altura, diz a este mesmo Timóteo que ele sabe tudo a respeito dele. Quer dizer, o pai diz para o filho: Timóteo, tu sabes tudo a meu respeito. De que nível de relação nós estamos a falar? Eu estou profundamente convencido que Timóteo sabe qual é o espinho da carne de Paulo. Porque se ele sabe tudo, sabe o que é que isto nos fala? De confissão, de honra. O que é que a gente sabe uns dos outros? Bom, eu estou num encontro de pastores, líderes. Que ambiente é que nós temos para saber verdadeiramente? Faz algum sentido estas perguntas? Eu acho que eu não vou trazer muitas respostas, vou levantar muitas perguntas. Nesta altura, Timóteo é pastor em Éfeso. Isto depois de ter sido companheiro de Paulo nas diferentes viagens para onde juntos anunciaram o Evangelho e plantaram igrejas. E em diferentes lugares, conforme o Espírito Santo os dirigia. E umas vezes enganaram-se e o Espírito Santo conduziu-os noutro sentido. Umas vezes houve desejos em Paulo que não foram cumpridos. O Espírito do Senhor enviou-os a outros lugares. Alguém se lembra do livro dos Atos? Timóteo participou disso tudo. Timóteo participou da humanidade de Paulo.
dos desacertos de Paulo. Será que nós que trabalhamos com uma geração de pais, alguns mais velhos do que nós, também aprendemos a entender e a respeitar que eles são também pessoas como nós? Paulo caminhava em conselho e Timóteo fazia parte do conselho dele. Lucas outro, tantos outros, em conselho. Partilhavam juntos a vida, o que Deus dizia, as impressões que tinham. Chegaram a dizer a Paulo: Paulo, não vás, porque ir para Jerusalém é extremamente perigoso. Você lembra-se de todos esses contextos? Paulo vivia verdadeiramente em conselho. Talvez por isso também foi se tornando um homem mais cheio de afetos, tendo em mais equilíbrio na sua vida a missão e as relações. Porque quando a gente pensa no início do ministério de Paulo, Paulo estava muito focado na missão e pouco sensível para a relação. Alguém se lembra de um episódio e de com quem Paulo viveu essas coisas? Lembram-se de João Marcos? Lembram-se de Barnabé? A sensação que tenho quando leio as cartas de Paulo após esse episódio com Barnabé e João Marcos é que Paulo está mais terno, mais gentil, mais afetuoso. Queridos, deixem-me perguntar o seguinte: à medida que o processo de servir a igreja e uns aos outros acontece na nossa vida, isso amolece-nos ou endurece-nos? Isso distancia-nos ou aproxima-nos? Torna-nos mais gentis e afetuosos ou mais pragmáticos, distantes? E tudo o que queremos ver realizar é a missão, esquecendo que a relação deve ser a base de tudo o que fazemos. Alguns de vocês estão a ouvir-me e estão a dizer: mas o que é que isso tem a ver com o versículo 4 e 5? É uma questão de tempo. E a gente já lá chega. Porque aquilo que estamos a dizer aqui é suposto também ser vivido na casa do presbítero, do bispo, do pastor, do ancião. Se alguém tem dúvidas do que eu estou a dizer, nós precisamos talvez de reler com muita atenção o último capítulo da carta aos Romanos, o capítulo 16, que Paulo dedica uma lista. Uma lista imensa de gente querida, alguns que a gente não conhece. Nunca mais se ouviram falar deles em todo o texto. Paulo chega a considerar uma dessas queridas irmãs. Paulo dizia: ela foi como uma mamã para mim. Queridos, será que a gente se deixa amar por uma mãe? Ou a missão vai nos endurecendo, dessensibilizando, esfriando, distanciando, e acabamos a ter dificuldade em amar e em nos deixarmos amar? Você está a imaginar o Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem corajoso, que tinha naquela querida irmã lá em Roma, como uma... É uma carta endossada a Timóteo.
o tal pastor lá em Éfeso. Mas também é uma carta que implicitamente está declarado que é suposto ser lida na igreja em Éfeso. Porque a forma como Paulo constrói a carta, ora escreve diretamente para Timóteo, ora usa o plural, dando a entender que aquilo é para ser lido na comunidade, onde a igreja se reúne. Sabe o que é que isto pressupõe? Que são princípios para todos. Aquela coisa do pastor e do bispo governar bem a sua casa é para todos os homens que estão na comunidade da fé. Mas põe ênfase na importância de quem é responsável na comunidade de fé ter um entendimento e assumir a responsabilidade de que esse e outros processos devem começar em primeiro lugar nas suas vidas e nas suas casas. Então, não é apenas para uma certa elite viver, mas são princípios que todos devem viver. Mas tudo a começar naqueles que supostamente têm mais maturidade, que supostamente entendem que eles são pais para todos aqueles que congregam com eles. Esta e a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo fazem parte. Há aqui gente estudiosa que eu aprecio ouvir de vez em quando, livros que vocês escrevem que já chegou às minhas mãos. Vocês sabem do que eu estou a falar? Estas cartas de Paulo a Timóteo fazem parte das últimas palavras escritas de Paulo. Como alguém disse, as últimas palavras de alguém são palavras que duram para sempre. Posso fazer uma pergunta? Que tom terá ou terão as últimas palavras que proclamaremos na nossa vida e no ministério? Que tom terão? Você sabe, não é importante apenas começar bem. A forma como terminarmos marcará a geração que vem a seguir. E mais do que isso, a geração que vem a seguir precisa de continuamente ver aqueles que já não estando com tanto vigor e, você percebe, continuam lá na congregação, são escutados, respeitados, considerados. Faz algum sentido? E esses, os mais velhos, não impedem que os mais novos escutem de Deus, avancem. Nem os mais novos se sentem ameaçados pela presença dos mais velhos. Mas, claro, uma e outra coisa requer muita maturidade de uns e de outros. E muita sujeição a Deus e uns aos outros. E muitos afetos e muita humildade. E muita frontalidade. Faz sentido o que estou a dizer? Porque isso faz parte da vida. Bom, talvez seja importante salientar também, antes de ser mais considerações, que o entendimento de Paulo e dos discípulos, Lucas em particular. Porquê é que eu digo Lucas em particular? Porque na origem o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos são um livro apenas. Porque no entender de Lucas, o livro dos Atos dos Apóstolos são a continuidade das obras de Jesus. Ou seja, para Lucas era muito claro que depois da ascensão de Jesus e do derramar do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, aquilo que os discípulos estão a realizar no livro dos Atos
são atos de Jesus realizados pelo Espírito Santo por intermédio da vida dos discípulos. São atos de Jesus. Eu acho que o livro dos Atos dos Apóstolos é assim que se deveria chamar. Só que é um título muito comprido e talvez por isso abreviamos e chamamos Atos dos Apóstolos. Mas em rigor são os atos de Jesus por intermédio do seu corpo. Faz sentido o que estou a dizer? Por que é que estamos a dizer isso quando estamos a pensar em governar bem a nossa casa? Atos de Jesus, realizados pelo Espírito Santo, por intermédio da vida dos pais que seguem Jesus, dos maridos que seguem Jesus. Se alguém tinha que ser evidenciado e honrado na vida dos discípulos, era Jesus. Jesus o Cristo. É assim em tudo o que fazemos e da forma como o fazemos. É assim em tudo o que somos, o que fazemos e na forma como o fazemos. São atos de Jesus, efetuados pelo Espírito Santo na nossa vida. É o Senhor a continuar a atuar, a manifestar-se. E em casa não é diferente. Queridos, deixem-me abrir aqui um parêntese. Quando eu digo em casa não é diferente, eu acho que alguns vão entender o que eu estou a dizer. Algumas vezes chegar a casa depois de um dia, ou mais até do que um dia, semanas, de ausência, de cansaço, os desafios do ministério, a toxicidade das relações, os apertos, as aflições, as angústias. Alguém sabe do que eu estou a falar? Algumas vezes eu parava o carro à porta da casa onde estava a Isabel e os meus filhos. E eu tinha que fazer um exercício e uma oração de dizer assim para o Senhor: Senhor, dá-me a graça neste momento, dá-me o discernimento, a lucidez de que eu preciso para, ao entrar em casa, ainda revelar Jesus na vida do Tiago, do Marcos, do João, da Isabel. Sabe porquê? Muitas vezes a gente entra em casa e acha que a chamada, o ministério, a graça, a virtude, a dependência de Deus é apenas necessária e útil para tudo aquilo que a gente faz fora de casa. E qual é o desafio? É que muitas vezes à noite aquilo que a mulher e os filhos levam são sobras. Mas você sabe, até na culinária, pegando aí no exemplo que o Paulo já trouxe do Masterchef, até na culinária assim, de sobras fazem-se grandes petiscos. Você sabe, aquilo por exemplo que hoje é a pizza, no passado eram produtos, eram ingredientes utilizados e misturados em dias de fome. Eram sobras. Há uma quantidade de pratos na culinária portuguesa que são feitos assim, de pão, de restos de pão, de restos de peixe, de restos de muita coisa. Eu quero encorajar-vos. Mesmo nesses momentos de entrar em casa, chegar a casa, é suposto que da nossa vida seja evidente que os atos de Jesus
efetuados pelo Espírito Santo por intermédio da nossa vida, ainda acontecem na casa onde a nossa mulher vive e os nossos filhos vivem. Por que é que eu estou com esta conversa toda? Por que é que eu estou com esta conversa toda? Porque naqueles dias a igreja acontecia fundamentalmente nas casas. Nas casas onde as famílias dos seus responsáveis viviam. Onde a igreja vivia juntamente com as famílias dos seus responsáveis a caminhada da fé. A gente às vezes esquece isso. Sabe o que é que a gente esquece? Que nós vivemos esta dicotomia. Uma coisa é o que acontece na minha casa, outra coisa é o que acontece na comunidade da fé. Mas este palavreado de Paulo, este ensino, esta admoestação, esta lembrança de Paulo, é mais do que importante e relevante. Porque a igreja está reunida em casas. E, obviamente, a igreja começou por se reunir na casa dos seus responsáveis e das suas famílias. As casas das famílias dos responsáveis eram um lugar de encontro privilegiado da igreja. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é isto. É que a família dos responsáveis convivia com a família de Deus e a família de Deus convivia e observava a dinâmica da família dos seus responsáveis. E nós esquecemos isso. Porque hoje o espaço da relação familiar está num lado e blindado. E o espaço da ação acontece nos edifícios a que chamamos igreja. Os novos convertidos também viviam e experimentavam essa realidade. Quem vinha para dentro de casa. Eu não sei se isto faz sentido. Os novos convertidos viviam e experimentavam essa realidade. Sabe o que é que a gente chama a isso? Discipulado. Transformámos o discipulado em manuais, não foi? Não foi? Como é que a gente vai ultrapassar isto? O ambiente e as vivências não eram mais os manuais. Não eram os manuais. O ministério era desenvolvido no ambiente familiar. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? Eu lembro tantas vezes, e eu gostava muito que a Isabel estivesse aqui connosco. A Isabel sempre falava aos filhos, na minha ausência, do valor do que juntos fazíamos. E o privilégio de repartir o pai com outros, com muitos filhos. A Isabel disse isso aos filhos tantas vezes. O Tiago, o Marcos e o João lembram-se disso até hoje. A nossa casa estava muitas vezes cheia. Melhor dizendo, a nossa casa está muitas vezes cheia. Os amigos que eu convido, que o ministério convida para pregar, do modo geral, ficam na nossa casa. E não é porque nós não temos dinheiro para os pôr num hotel. É porque nós queremos conhecer as pessoas. Se sabe o que é que os meus filhos me disseram muitas vezes desde que saíram de casa casando? Um foi viver para a Escócia, outro foi viver para a Espanha, outro foi viver para a França. E algumas vezes tínhamos eventos lá na comunidade, entre eles, nesses eventos,
Algumas vezes o Paulo, a Lana vieram, outros amigos do mundo inteiro vieram, mas os filhos já não estavam em casa. Estavam na França, estavam na Escócia, estavam na Espanha. E sabe o que é que eu ouvia dos filhos? Os filhos diziam assim: paizinho, como é que está a ser a conferência? E eu dizia: olha, o conteúdo está no YouTube. Eles diziam: não, em casa, na mesa, o após as reuniões. Você sabe o que é que acontecia? A gente vem da reunião, põe mesa, fala, e os filhos viram os amigos a abrir o coração, umas vezes a chorar, outras vezes a pedir oração, umas vezes nós abrir o coração, eles orar por nós. Esse ambiente, eles perceberem como é que a gente falava dos outros nas costas deles, como é que a gente edificava e honrava os que não estavam presentes, como é que a gente lidava com os desafios da vida. Os filhos observavam isso e aprendiam, eram edificados, encorajados, e eventualmente viam a coerência dos processos na mesa e dos processos na comunidade. As lágrimas em casa e as lágrimas em público. Era em casa. Era em casa. Ainda que algumas vezes a Isabel, e é necessário ser dito isso e tantas outras coisas que em conversas eu direi, o púlpito não é um lugar para dizer tudo, mas no privado há muita coisa que se diz e que se reparte. Em casa igualmente, ou é suposto. Eu também me lembro muitas vezes da Isabel me chamar a atenção para o número de dias que eu não tinha tido uma refeição com os filhos. Eu não sei se a Lana fez isso com o Paulo. Eu não sei se alguma esposa aqui fez isso com o marido. Eu vou confessar-vos, de início eu ficava zangado, ferido no meu orgulho. Mas foi uma questão de tempo. E eu aprendi a agradecer à Isabel pela forma atenta como ela percebia que aquilo que eu era, onde eu era, eu precisava de ser no núcleo familiar. Os filhos, a Isabel dizia-me tantas vezes assim: amor, os teus filhos também precisam do que há em ti. Sabe o que é que a Isabel fazia algumas vezes? No tempo em que as agendas não eram eletrónicas, eram de papel, ela às vezes de madrugada ou noite, eu já estava a descansar, vinha à minha agenda e escrevia assim a lápis: por favor, janta connosco neste dia, não esqueças que... Vou dizer-vos assim, quando ela fazia isso, eu dava-me conta do quão fácil é de estar distraído, especialmente para nós homens. Em nome da missão, esquecemos a relação. Também em casa, também com a mulher, também com os filhos. A igreja primitiva só conhece edifícios a que temos chamado igreja no 3º século. Isto é um dado histórico. Eu não estou a inventar nada. Casa, diga lá, casa. É. Claro, há aqui gente que sabe, bom, não era bem assim, eles também se reuniam no templo, eu sei. E nas sinagogas, também sei. E na diáspora, a sinagoga também era um lugar onde a igreja começou por se reunir. Mas deixem-me dizer assim, sabe porquê?
porque as autoridades romanas, quando conquistavam os povos que conquistavam, respeitavam a religião vigente do povo que conquistavam, até para os fazer sentir de alguma maneira enquadrados. Mas havia outra coisa: exigiam culto também ao imperador e proibiam tudo o que fosse novo. E os seguidores de Jesus eram encarados como uma seita. Por isso a reunião era limitada. Era considerado uma seita que é para romanos, que é para judeus. Por isso a casa, é bom que a gente perceba isso, as casas eram um lugar privilegiado do encontro e da reunião dos irmãos. Daí a admoestação de Paulo a Timóteo para prestar atenção à forma como ele governa a família, porque a forma como ele governa a família é a forma como ele está a governar a igreja. É isso. Neste contexto, os filhos dos responsáveis da igreja tinham a sua... Eu espero que isto fique claro. Neste sentido, os filhos dos responsáveis da igreja tinham a sua primeira experiência de igreja na sua casa e família. Faz sentido o que estou a dizer? Neste sentido, os filhos dos responsáveis da igreja tinham a sua primeira experiência de igreja, não no edifício que a gente chama igreja, mas em casa. Posso fazer uma pergunta? A primeira experiência do que igreja é, os nossos filhos estão a experimentar connosco em casa. Faz sentido, Lana? Paulo, o que é trágico é que hoje estamos a viver dias, parece-me, que os nossos filhos estão a viver a primeira experiência de igreja no edifício a que chamamos igreja, mas também a primeira experiência de família na igreja. Eu sou um desses. Eu venho de uma família completamente disfuncional. A igreja foi o meu ambiente terapêutico. A igreja foi o lugar onde eu vi o que é ser homem. Minha experiência. Então, os filhos dos responsáveis tinham a sua primeira experiência de igreja na sua casa e família. E em segundo lugar, no ajuntamento da igreja, quem não conhecia Jesus tinha a sua primeira experiência do que era ser família. Quem vinha de fora, neste ajuntamento lá em casa, tinha a experiência de usufruir, de ver como é que a família de Deus e as famílias deveriam viver, ou viviam. Hoje muitos dos filhos dos irmãos que congregam connosco só vêm a ter a primeira experiência do que é igreja e família em algumas das nossas comunidades. E nós temos que estar preparados para isso. Eu não sei se nós estamos atentos a isso. Não é por acaso, por exemplo, que na nossa comunidade, no dia do batismo de uma criança ou da consagração, enfim, depende dos contextos, da criança diante da comunidade, uma das coisas que decidimos há anos, desde que chegámos à igreja, foi oferecer aos pais uma Bíblia para o bebê, como um ato simbólico de lembrar aos pais que a primeira experiência de igreja que os filhos devem ter deve ser em casa dos pais que creem em Deus. O desafio é grande e, ao mesmo tempo, a cidade precisa justamente desse ambiente, onde eles chegam à comunidade da fé, ao ambiente onde os seguidores de Jesus estão,
E ali eles entram em contacto com quem verdadeiramente a família da fé é e o que é verdadeiramente ser família, pela forma como as famílias vivem. Irmãos, o ensino de Paulo deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Lembra-me a parábola dos talentos, lá em Mateus, no capítulo 25. Parábola que nos fala sobre a importância de ser fiel no pouco, escute isto, ser fiel no pouco para sermos postos sobre mais. É a parábola de Mateus 25. Aqui, pouco, neste contexto de que estamos a falar, e mais, pouco e mais, não se refere a valor, mas a quantidade e a responsabilidade. Os filhos não são menos importantes do que os irmãos na fé que estão no nosso meio. E os irmãos da fé não são mais importantes do que os filhos que temos em casa. O que Paulo está a dizer é que na medida em que nós vamos, deixem-me passar a expressão, treinando a forma como nós lidamos com a esposa e com os filhos, implicitamente está-nos a preparar para lidar com a família mais alargada. Maior quantidade. Quando me lembra a parábola dos talentos, não é no sentido de uns terem mais valor do que outros. Mas é mais fácil aprender num enquadramento pequeno para depois o multiplicar no maior. Faz sentido o que estou a dizer? É nesse sentido. A família em casa é tão importante como a família igreja. A família em casa como um excelente campo de treino para a mais alargada. Não é por acaso que a exortação de Paulo a Timóteo é que ele fale aos irmãos mais novos e aos irmãos mais velhos na comunidade da fé, na igreja, na família, como a irmãs e a pais. Não é óbvio isso? É que está tudo em casa. Então, a forma como falamos com os filhos é a forma como falamos com os filhos dos outros. Eu quero dizer-vos o seguinte: os meus filhos, que eu saiba, e eu já perguntei muitas vezes demais até, que os filhos dizem assim: paizinho, lá estás tu com essas conversas outra vez, já respondemos a isso. Os meus filhos nunca sentiram ciúme por me ver partilhado com tanta gente. A alegria deles e o que lhes fazia bem, irmãos, desculpem eu estar a dizer isso, era a coerência. Não era sobre a quantidade de tempo que eu estava com ele e a quantidade somada de tempo que eu estava com os outros. Era alguma coerência. Coerência até ao ponto de pedir perdão aos filhos. Bom, pedir perdão é fácil, reconhecer o erro é mais duro. E já agora deixem-me dizer, a Bíblia, mais do que nos ensinar a pedirmos perdão uns aos outros, encoraja-nos a confessar o nosso pecado uns aos outros. Porque é assim, pedir perdão é muita ousadia. Alguns estão a olhar para mim. Pedir perdão é muita ousadia. Você está a imaginar alguém que cometeu um crime, vai a tribunal e o juiz diz: o senhor tem alguma coisa para dizer? Tenho, perdoe-me. Sabe o que é que o juiz espera? Não é que você lhe peça perdão, é que você reconheça a porcaria que fez. Alguém entendeu o que eu disse? Você sabe, eu fico muito inseguro e com muitos problemas quando escuto filhos a dizerem que nunca viram os pais discutir. Aliás, ainda recentemente ouvi alguém dizer: não, é mais do que isso, eu nunca ouvi
o meu pai sequer levantar a voz para a minha mãe, nem a minha mãe para o meu pai. Olha, eu vou dizer-lhe assim, em minha casa isso não aconteceu. Hã? Não, Lana, o problema é que às vezes isso é verdade, mas isso esconde aquilo que não deveria estar escondido. E isso não ajuda os filhos, quando mais tarde tiverem os seus desafios nas suas casas, como enfrentar as questões, como resolver as questões, o mesmo na igreja. E outra vez, casa, igreja, família, tudo no mesmo espaço. Um dia destes, fruto de um tempo que tirei com o Senhor, eu juntei os meus filhos, testemunho, e disse-lhes que eu reconheço que pequei, que não considerei, que várias coisas. E eles escutaram-me e disseram: paizinho, tem um problema agora. É que nós também já somos pais. E ao escutar-te a gente sabe o quão difícil é ser pai. Então é assim, nós hoje percebemos, e há muito tempo que percebemos, que tu não és perfeito, nem tinhas que ser. O que para nós nos inspirou, diziam eles, foi justamente isso, que tu eras capaz de pedir perdão, que tu és capaz de pedir perdão, porque no fim do dia, o que todos somos uns dos outros é irmãos. E talvez os filhos olham para nós como o irmão mais velho. Alguém de onde é suposto sair virtude, atos de Jesus Cristo, efetuados pelo Espírito Santo, nas dinâmicas da casa e da família. É disso que estamos a falar. É disso que Paulo está a falar. É isso que Timóteo está a escutar. É isso que a gente precisa considerar. A igreja primitiva só conhece edifícios a que chamamos igrejas no terceiro século. Então, este ensino de Paulo, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar, lembra a parábola. Lembramos que o que está em causa não é valor, mas quantidade. E estamos a considerar que a família em casa é tão importante como a família igreja. A família em casa como um excelente campo de treino. A importância de falar aos irmãos mais novos, como falamos aos filhos. A importância de falar aos irmãos mais velhos, como falamos aos nossos pais. Tudo em casa. E isso é para ser vivido na comunidade da fé, a começar em nós, que somos os bispos, os pastores, os anciãos, os presbíteros, os mais maduros. Isto lembra-nos que o Evangelho de Jesus Cristo contempla a ortodoxia da doutrina, mas também a ortodoxia da comunidade, da comunhão. Louvado seja Deus pela ênfase da primeira, da ortodoxia, da doutrina. Mas como estariam, esta é uma pergunta, como estariam as nossas famílias e cidades se a segunda, a ortodoxia da comunidade e da comunhão, fosse expressa, materializada, encarnada, visível na vida dos filhos de Deus? O que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, em casa, aquilo que é suposto pautar a nossa vida é a palavra, é a integridade da palavra, é o ensino da palavra, os princípios da palavra, a ortodoxia da doutrina. Mas o Evangelho não é apenas, não se refere apenas, não aponta apenas para a ortodoxia da doutrina, mas para a ortodoxia das relações, da cultura do reino dos céus, dos afetos, da comunhão,
de entranháveis afetos. O que é que eu quero dizer com isso? Talvez por isso Jesus era cheio de graça e de verdade. Não apenas de verdade. E quando a Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e verdade, a Bíblia não está a dizer que nos dias Jesus só falava verdade, noutros dias só expressava graça. Não, ele era cheio de graça e cheio de verdade. A ortodoxia da doutrina, mas também a expressão dessa doutrina num ambiente de família, de afetos. E deixem-me dizer, é isso que é belo na família da fé. Aquilo que encantava quem não conhecia Jesus era o quê? A doutrina? Não. Era a materialização daqueles princípios e da natureza nas relações, na forma afetiva como as pessoas se davam, na gentileza. Era lindo quando o relato bíblico nos fala de que fora da igreja se dizia: olhem a forma como eles vivem. É lindo, é belo, é extravagante, é novo, é nunca antes visto. Por alguma razão, aquilo que Jesus veio fazer foi estabelecer uma nova humanidade, uma nova forma de ser humano, de ser pai, de ser marido, de ser filho, de ser família. Nessa ortodoxia da comunidade que se expressa e revela numa cultura própria do reino de Deus, o efeito é o resultado da doutrina na nossa vida. E é belo e surpreendente pela forma como o expressamos nas nossas dinâmicas familiares, em casa, naquele contexto. Neste sentido, eu vou terminar, neste sentido, Paulo está a falar num contexto em que relacionamentos, mesa, comunhão, estão imensuravelmente acima de palcos, sermões e programações. Nada contra isso, mas se não há revelação daquilo que é essencial, é uma tragédia. Naqueles dias o palco era a relação, a amizade, o ambiente de comunhão familiar e o ensino dos apóstolos. O palco era isso, era a relação, a amizade, o ambiente de comunhão familiar e o ensino dos apóstolos. Esse era o palco, era tudo vivido em conjunto. Até para os perdidos era assim. Irmãos, é mais fácil pregar para muitos num auditório, apesar dos seus desafios. Mais difícil é ter relação com quem está perto. Se chega perto, ou de quem temos que chegar perto. É mais fácil falar de cima do púlpito, mas é mais difícil perceber que há um filho que se calhar precisa mais de nós nesta fase da vida em que ele está, do que a gente suba a um palco para dizer o que quer que seja. E há momentos na vida onde isso é fundamental e necessário. Ou misturar as duas coisas, mas cheio de verdade, cheios de confissão, de partilha da realidade que estamos a viver. Sobre isto há muito para dizer. Neste sentido, João lembra-nos, lá em João no capítulo 1, diz que Jesus era cheio de graça e verdade, para reforçar não apenas a verdade, não apenas a graça, mas a entender que o Evangelho tem essas duas ortodoxias e as duas são uma só coisa, o Evangelho. Talvez por tudo isso Paulo usa a expressão governar bem a sua casa para que possa governar bem a igreja, com filhos sujeitos e com toda a dignidade. Governar bem pressupõe escutar
estar atento, sustentar, orientar, cuidar, e tudo isso com afeição. E é responder, não reagir. Algumas vezes a gente acha que quando está a falar está a responder. Não, estamos a reagir. Quem governa não reage, responde. Um bom governante não reage às circunstâncias. Responde, diz o que é preciso ser dito. Diz o que é importante e essencial de ser salientado. E sempre com gentileza e humildade. Alguém aqui se lembra de Jesus dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde? Isso também é para trazer para dentro de casa, para um ministério. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Coisa boa. E termino. Bom, havia mais para dizer, mas termino aqui. Falar-vos sobre a importância de considerarmos diante de Deus, dos nossos filhos e da igreja, os nossos irmãos, que nós somos discípulos mais do que pastores, ovelhas mais do que apóstolos, irmãos mais velhos mais do que pais autoritários e insensíveis, e que as pessoas em nossa casa e com todos com quem convivemos são o nosso programa e não para os nossos programas. A oração de Jesus, que a tua vontade se faça na terra como ela é feita no céu, pode ser neste contexto que a vontade do céu seja feita na nossa casa como na igreja. E na igreja como em nossa casa. E na cidade como na nossa igreja. Na nossa comunidade. Que a graça de Deus seja convosco. Amém. Vamos ter um tempo de oração e receber essa palavra. É curioso porque quando Paulo faz a sua recomendação pessoal a Timóteo, a gente acabou de ouvir essa orientação ministerial, né? De como ele deveria ministerialmente fazer essa conciliação, esse conselho casa-ministério, ser uma coisa conciliar. Falando ao Timóteo pessoalmente, ele diz assim: então que você seja referência no trato. A primeira referência, amados, a primeira referência de autoridade ministerial é a forma como nós tratamos as pessoas. E não a forma como a gente se organiza, como a gente planeja, como a gente viabiliza. O padrão ministerial. O padrão. Primeiro item. Se nós estamos falhando no trato, então nós estamos falhando em tudo. É na forma de tratar. Não é na forma de governar, não é na forma de liderar, não é na forma de planejar, não é na forma de organizar. Cada um de nós é baliza, pilar fincado, estaca bem firmada, alguém que não reage
a forma como é tratado, mas alguém que inspira a forma de tratar. Não se explique na forma como você foi tratado, mas se firme na sua forma de tratar. O que não está faltando é a gente se explicando na forma como foi tratado e não sendo referência absoluta na forma de tratar. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos colocar nossas vidas na presença. Vamos fazer esse clamor. Pai, que na minha casa, na minha vida, eu possa ser uma referência de como tratar o filho, como tratar a esposa, como tratar o amigo, o inimigo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Me inspira, me revela. Não preciso de um plano, mas antes de qualquer coisa, que eu seja padrão, referência, modelo de como tratar. Amém? Em todas as áreas. A gente se engana dizendo que a gente lidera bem uma família e não tem compromisso com a igreja. Sabe quando a gente separa as coisas? Sabe quando você precisa separar as coisas? O dia que você precisar separar as coisas é porque você já perdeu o rumo. Acabou. Se você precisar separar ministério de família, família de ministério, é porque já rodou. Já rodou. Arrepende porque já rodou. O dia que você precisar separar a sua empresa, do seu ministério, da sua família, o dia que a sua agenda for segmentada, companheiro, não é porque ela está precisando ser salva, é porque ela já rodou, ela já não tem salvação. Aí é arrependimento. Se você precisar separar, é porque já rodou. Então arrepende. Então vamos orar aqui agora. Bem, vamos ter um tempo de oração, de agradecimento. Louvar a Deus pela vida, pela entrega do João aqui. Amém? Aleluia.